Bom dia, que a graça e a paz do Senhor estejam com todos, amém? É bom estarmos de volta, louvando e agradecendo ao Senhor, revendo também os irmãos, graças a Deus por isso, estamos alegres, que Deus continue abençoando a sua igreja. Eu queria te convidar a ler o texto que está em 2 Reis, capítulo 6, verso 24, queria que você me acompanhasse, vamos fazer uma curta leitura, mas vamos expor todo o texto. Deixe sua Bíblia aberta e vamos acompanhando. A gente vai ler o capítulo 6, versos 24 e 25, daí a gente salta para o capítulo 7, verso 1. Tá bem fácil. Capítulo 6, 24 e 25 e depois saltamos para o capítulo 7, verso 1. O tema dessa manhã se chama 4 erros que devemos evitar na batalha espiritual. Os 4 erros que devemos evitar numa batalha espiritual. Diz assim o texto. Algum tempo depois, Ben-Hadad, rei da Síria, mobilizou todo o seu exército, cercou Samaria. O cerco durou tanto e causou tanta fome que uma cabeça de jumento chegou a valer 80 peças de prata e uma caneca de esterco de pomba, 5 peças de prata. Capítulo 7, verso 1. Eliseu respondeu: ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor: amanhã, por volta desta hora, na porta de Samaria, tanto uma medida de farinha como 2 medidas de cevada serão vendidas por 1 peça de prata. Amém? Esse é o nosso texto, que o Senhor nos abençoe e nos use nesse momento. Bom, antes de entrarmos no texto, e eu queria que você deixasse sua Bíblia aberta, a gente vai ver do capítulo 6 até o capítulo 7, verso 20. Então, é um sermão panorâmico. Peço que você preste bastante atenção para a gente poder cumprir todo o nosso texto. Bom, quando a gente fala do tema batalha espiritual, isso pode causar muitas reações, e reações diferentes em nossas mentes, corações, memória, etc. Alguns são mais céticos em relação ao tema batalha espiritual. Em outros, isso pode até dar algum medo. Alguns podem ficar até com medo, talvez, desse tema, por causa dos demônios, dos anjos e tudo que envolve esse assunto. O fato é, irmãos, que por quase 200 anos, esse tema foi desgastado na história da igreja. Muito se falou sobre batalha espiritual, mas, na verdade, pouco se falou sobre o tema. E é difícil reconstruir um tema tão desgastado como esse numa pregação de poucos minutos. Mas, inicialmente, deixe-me desfazer talvez os 3 maiores mitos relacionados ao tema. E eu digo os 3 maiores, porque são muitos. Mas esses 3 aí não tem como a gente passar deles. O primeiro é o que todos sabem, é o dualismo persistente entre bem e mal. Há muito tempo se acreditou nisso, existem denominações que ainda defendem isso, de que no universo existem 2 forças antagônicas, o bem e o mal, Deus e o diabo, as forças do bem e as forças do mal. Enquanto que não, irmãos. Quando a gente vai para a Escritura Sagrada, nós temos um Deus que está sentado no trono desde o início, que governa sobre o universo, que criou todas as coisas, que sustenta o universo pela palavra do seu poder, que enviou seu próprio Filho, o agente da criação, que morreu na cruz para salvar os pecadores. Ponto. Então, quando a gente vai para a Escritura Sagrada, não existe uma equivalência. Não existem 2 polos separados. Na verdade, o que existe são os filhos de Deus, a igreja militante, que milita, sim, contra as forças das trevas. Mas Deus, o próprio Deus, não possui rivais. Deus não possui inimigos. Até porque a própria existência de Satanás e seus ordenados é simplesmente pela vontade do Senhor. Mas a derrota deles já está decretada. Então, não existe um dualismo entre bem e mal. Segundo, o exclusivismo na atuação demoníaca. Por isso que alguns têm medo do tema. Porque quando a gente fala de batalha espiritual, a gente já pensa em demônio. Sim, irmãos, os demônios são uma área abrangente dentro da batalha espiritual. E sim, eles existem e sim, precisamos lutar contra eles. Mas quando a gente fala de batalha espiritual, eu quero que você abra a sua mente nessa manhã. Porque a gente está falando literalmente de tudo aquilo que tem poder de nos afastar do Senhor. E não são só os demônios que podem fazer isso. É o mundo, é a sua carne,
as suas fraquezas e paixões, os seus próprios pecados. Então, quando a gente luta contra essas coisas, estamos vivendo uma batalha espiritual. Terceiro lugar, exagerar a autoridade do crente. Não que o crente não tenha autoridade, temos autoridade no nome poderoso de Jesus Cristo. Mas em muitos lugares isso é exagerado, como se essa pessoa tivesse uma espécie de poder especial, inato, natural, e ele pudesse ativar isso em qualquer momento. Não, irmãos. Quando a gente fala de batalha espiritual, você precisa entender uma coisa. Nós somos totalmente dependentes do Senhor. Veja o Salmo 20 que André leu aqui no início. Ele diz, uns confiam em carros e cavalos. Nós fazemos menção do nome do Senhor. Bom, então o que eu quero que você entenda inicialmente é, todo cristão vive um estado de guerra espiritual. E eu quero trazer esses dois conceitos para você entender bem. O que significa isso, pastor? Que aqui nesse mundo, você nunca sairá desse estado de sítio, esse estado de guerra, nunca. Mas é uma guerra mais abrangente, que ela pega o mundo inteiro. Então, de certa forma, vamos sempre estar em guerra, como disse o próprio grande pregador Spurgeon. Somente no dia da morte é que o elmo é tirado da cabeça, é que a espada cai no chão e aí você pode então descansar. Só nesse momento. Bom, mas até lá estamos em guerra. O ponto é, então onde entra, pastor, a batalha espiritual? O senhor disse, estamos todos em guerra. Mas se tudo é batalha, irmãos, nada é batalha. Então, o ponto é, nem sempre estamos lutando de forma mais acirrada essa grande guerra. Nem sempre estamos no fronte de batalha, nem sempre os inimigos estão à nossa porta. Mas em algumas vezes, e muitas vezes, o inimigo chega à porta. O que Paulo vai chamar em Efésios 6 de dia mau. Esse dia chega. Não é se, é quando. Então, irmãos, a gente precisa considerar algumas coisas. Mas antes, deixe-me dizer, o texto que temos à frente é uma grande oportunidade para tratarmos o tema. Os capítulos 6 e 7 de 2 Reis é até curioso, porque são os capítulos da batalha espiritual, mas também são os capítulos da cegueira espiritual. Todos os personagens apresentados no texto, com exceção de Eliseu, estão cegos espiritualmente. Começando pelo moço, lá no início do capítulo, chegando até o próprio rei e os oficiais do rei, estão cegos nessa batalha. Por isso o nosso tema não é as lições que vamos aprender sobre batalha espiritual. Não, são os erros que devemos evitar. Bom, a grande lição que aprenderemos é: Eliseu e Israel estão cercados pelo inimigo. Mas Eliseu não sofre pelo cerco, porque estava com os olhos espirituais abertos. Se batalha espiritual é uma realidade, então adestramento deve ser nossa maior preocupação. Como afirmou o rei Davi, escutem isso: bendito seja o Senhor, rocha minha, que me adestra as mãos para a batalha e os dedos para a guerra. Salmo 144, verso 1. Vejamos então, me acompanhem. Vamos voltar ao texto, só que a gente vai retrair um pouquinho. A gente vai rapidamente citar o sermão do último culto de domingo, lá no verso de número 8, dos versos 8 ao 23. Eu não vou ler, mas a história é bem conhecida. Então, o primeiro erro que devemos evitar é lutar com olhos carnais. Esse é o primeiro erro que nós cometemos quando essa batalha chega até a nossa porta. Bom, a história que é contada ali é de conhecimento de todos. Eliseu estava incomodando o rei da Síria, ao ponto de que ele manda alguém descobrir onde Eliseu estava morando ou estava ficando, e alguém descobre isso, cidade de Dotã. Quando o rei da Síria descobre isso, ele manda uma parte do seu grande exército lá, matar Eliseu, capturar Eliseu. Quando eles chegam em Dotã, eles cercam a cidade. Eu quero que você note isso, por quê? Porque nesses dois capítulos, então, nós temos 2 cercos. Geralmente só se fala de um, não, mas temos 2. E o primeiro cerco é o cerco de Dotã, ou o que eu vou chamar hoje de o cerco de Eliseu. Depois a gente vai ter o cerco da capital de Samaria, ou o cerco de Israel. Bom, mas aqui é o cerco de Eliseu. E aí quando eles cercam a cidade, aí tem aquela história conhecida, o servo sai, servo de Eliseu, e ele vai, não sei, talvez comprar o café da manhã, né? Passando pelas ruas de Dotã, ele avista do lado de fora da cidade, então, um exército acampado. Logo ele vê as bandeiras da Síria
e ele volta desesperado. Quando ele diz a célebre exclamação: "Ah, meu Senhor, o que faremos?" Em outras palavras, é como se o servo dissesse assim, né? Não tem o que fazer. É matemática simples, irmão. Aqui tem poucos soldados, a cidade é pequena, eu não sou soldado, meu senhor não é soldado, então a gente vai morrer. Não tem o que fazer. Então ele volta desesperado para Eliseu. E aí Eliseu diz a célebre frase também, seguida da famosa oração. Olha só, isso aí eu vou ler, versos 16 e 17. O profeta respondeu: "Não tenha medo. Aqueles que estão conosco são mais numerosos do que eles." E Eliseu orou: "Senhor, abre os olhos dele para que veja." Então o Senhor abriu os olhos do rapaz, que olhou e viu as colinas cheias de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Bom, então aqui a gente vê que o desespero daquele rapaz, eu acho que, fazendo uma rápida brincadeira aqui, eu acho que o desespero dele aumentou. Porque quando ele estava com os olhos espirituais fechados, ele viu um exército grande. Agora ele viu um exército que estava invisível no local. Cavalos. Sabe-se lá, irmãos, que tipo de figura aquele jovem viu. Mas o ponto é, cumpriu a palavra do profeta. Mais numerosos são os que estão conosco do que os que estão com eles. Bom, quando a gente olha, irmãos, então, para as nossas batalhas, e aqui eu já começo a falar para a gente, para você, quando essa batalha, quando esse dia mal, quando os problemas, enfim, quando as tragédias chegam até o nosso lar, até a nossa vida, até a nossa história, muitas vezes é assim que a gente recebe ela. A gente recebe ela com os olhos espirituais fechados. E sabe o que significa isso? Significa que a gente nem sabe que está lutando uma batalha espiritual. Eu arrisco dizer que a maioria dos crentes do nosso país esqueceram o que é batalha espiritual. Entram em muitas batalhas, seja ela de qualquer área que for, em qualquer lugar que seja, sem saber que estão lutando batalhas espirituais. Bom, com isso, não quero entregar o spoiler aqui, mas para fechar esse ponto, deixa eu te falar 3 coisas que mudaram nesse servo depois que os olhos espirituais dele foram abertos. E que se não fossem abertos, não teria mudado. Olha só, primeiro, quando os olhos deles são abertos, primeiro, muda a natureza da batalha. Ele viu o exército da Síria acampado. Ele viu bandeiras sendo levantadas. É um exército inimigo de outro país invadindo a minha nação. Até esse momento, a coisa é resolvida com soldados contra soldados, arco contra arco, lança contra lança. Até esse momento, a gente está falando de uma guerra carnal, material. A gente está falando de quantidade de flechas, quantidade de lanças, quantidade de cavalos e carros de guerra. Mas quando os olhos dele é aberto, ele olha e vê as colinas cheias de cavalos. Eu disse, irmão, eu não sei se era cavalo de fogo, eu não sei se era anjo montado no cavalo, mas deve ter sido uma imagem extraordinária. O ponto, ele vê carros de fogo, não em volta da cidade, mas em volta de Eliseu. Está escrito no texto. Nesse momento, então, aquele jovem descobre: ei, isso aqui não é batalha humana, isso aqui é batalha espiritual. Segunda coisa que muda a expectativa da batalha. O desespero é transformado em superioridade. Ele já tinha resolvido a notícia, né? A notícia não era só, tem um exército lá fora. Não, a notícia é, acabou tudo. Eliseu, eu fui comprar o café e descobri que a gente vai morrer hoje. A notícia é essa. Ah, meu Senhor, o que faremos? Não tem o que fazer. Por quê? É matemática sim. Bom, não é mais. Porque agora ele viu que maior ou mais numerosos são os que estão conosco. Terceiro, muda então a disposição da batalha. O cerco de Eliseu, o cerco da cidade, né? Eles estavam cercados de inimigos. Agora Eliseu está cercado de carro de fogo. Você entende, irmãos? Esse eu botei aqui, né? O lugar mais perigoso do mundo para se estar. Em Israel, nesse momento, o lugar mais perigoso do mundo para se estar era do lado de Eliseu. Mas nesse momento, o lugar mais seguro de Israel para se estar também era do lado de Eliseu. Deus deu a vitória. Tudo porque os olhos espirituais foram abertos. E aqui, só para a gente fechar, quando eu falo, irmãos, de olhos espirituais, eu estou falando também
de uma mentalidade espiritual. Quem está com os olhos espirituais abertos mantém uma mentalidade espiritual ativa. Mais que isso, ele não vai contar arco contra arco, não é lança contra lança, não são armas carnais contra armas carnais, não, mas ele vai lutar com armas espirituais. Por isso, a armadura de Deus são o capacete da salvação, a couraça da justiça, o escudo da fé, os pés da proclamação do evangelho. Por isso, as armas que são poderosas em Deus para destruir fortalezas são as armas espirituais. Jejum, oração, leitura da palavra, a devoção, a comunhão na igreja. É isso que nos ajudará a vencer a batalha. Bom, o primeiro erro, então, é lutar com olhos carnais. O segundo, e aí a gente entra no nosso texto, verso de número 24 até o 29. Bom, a gente leu o início. Algum tempo depois dessa história, o rei da Síria mobilizou o seu exército e cercou Samaria. Verso 26. Um dia, quando o rei de Israel inspecionava os muros da cidade, uma mulher gritou para ele: "Socorro, majestade!" O rei respondeu: "Se o Senhor não socorrê-la, como poderei ajudá-la? Acaso há trigo na eira ou vinho no lagar?" Como ele perguntou: "Qual é o problema?" Ela respondeu: "Esta mulher me disse: vamos comer o seu filho hoje, e amanhã comeremos o meu. Então cozinhamos o meu filho e o comemos. No dia seguinte, eu disse a ela que era a vez de comermos o seu filho, mas ela o havia escondido." É uma história que a gente lê até pausadamente, né? É uma daquelas histórias que nos dá repulsa, irmão. Embrulho do estômago. E de fato é. Toda vez que eu li essa história, para preparar esse sermão, me deu o mesmo sentimento. E vem a mesma pergunta na cabeça: por que elas fizeram isso? Por que, irmãos? Que história horrível, que tragédia. Bom, vamos tentar entender o que está acontecendo aqui antes de falar dessas duas mulheres aqui. Bom, o cerco aconteceu. E só para você entender, a gente não tem o tempo desse cerco, mas é provável que ele tenha durado alguns meses. Porque a descrição aqui é muito viva. O autor chega a dizer que uma cabeça de jumento valia 80 peças de prata. Para você mensurar isso, você comprava um alimento, como, por exemplo, farinha, como, por exemplo, azeite, como, por exemplo, alimentos normais, por uma peça de prata. Aqui uma cabeça de jumento vale 80. Então, para você ver a miséria que Israel está enfrentando nesse momento. Então, é possível que tenha durado meses, escassez, acabou os depósitos, não tem comida, nem na cidade, nem no palácio, nem nas casas. Estão comendo esterco de pomba, vai dizer o texto. 5 peças de prata. E para quem tem dinheiro, quem pode pagar? Bom, esse é o contexto. Mas, infelizmente, ou felizmente, nada justifica o que essas mulheres fizeram. Por que eu estou dizendo isso? Mas eu sei que dizer daqui é muito mais confortável do que estando lá. Mas eu quero deixar claro isso, e isso vai ficar claro no texto. Existiam outras possibilidades. Se você parar para pensar um pouco, você vai concordar comigo. Irmãos, existem todas as possibilidades, a alternativa de você devorar o seu filho. Existe até a alternativa de você entregar a sua vida, mas nunca de sacrificar o seu filho por isso. Nem lógica isso faz. Pense bem, se eu mato as crianças de uma nação, acabou a nação, irmão. Porque o futuro da nação não é eu e você, são as crianças. Então, se a gente quer proteger a nação, como é que a gente vai comer nossos filhos? Que absurdo! E, veja, absurdo por absurdo, eu não sei decidir qual mulher aqui está cometendo o pior absurdo. Se é a que tem a ideia mirabolante de devorar o filho, depois o da outra e depois o dela, ou se é outra mulher que, depois de devorar o seu próprio filho, está revoltada porque não devorou o da outra. Absurdo, completo. Bom, mas qual é, e eu não revelei ainda, né? Qual é o segundo grande erro quando lutamos uma batalha espiritual? É que lutamos com nossa família desprotegida. Eu quero que você entenda o momento, preste atenção. O cerco, o exército da Síria, e é possível que tenha vindo agora todo o exército, está acampado do lado de fora da cidade. Pode ter demorado, vamos colocar aqui 6 meses, 11 meses, a gente não sabe quanto tempo.
Mas nenhuma flecha foi atirada, nenhum combate foi iniciado, nenhum sangue foi derramado. Ainda não teve nenhum conflito, irmãos, nada. Ou seja, nenhum soldado morreu, mas o filho dessa mulher já morreu. Por isso eu falei para vocês, tem alternativa sim. Uma alternativa clara está aqui, vamos lutar. Já que vamos morrer de fome aqui, a gente morre lutando. Bom, talvez essa seja uma alternativa bem clara. Mas o ponto, irmãos, o que a gente aprende nessa tragédia, nessa triste história, é que o inimigo sempre tentará atingir a nossa família primeiro. Aqueles mais desprotegidos, como o Nilo acabou de falar em sua oração. Aquelas crianças que ainda não conseguem responder por si. Ainda não têm a total consciência e noção das coisas. Nós temos que orar por elas. Nós temos que jejuar por elas. Mas não é só as crianças que às vezes numa família estão desprotegidas não, tá? Tem adolescentes em casa. Às vezes com a mente, coitados, confusos. Às vezes pais desigrejados. Pais não crentes que necessitam da nossa oração. Da nossa intercessão. Bom, são esses que o inimigo vai tentar atingir. Por isso, 3 coisas destaco aqui rápido. Primeiro, o inimigo tenta, como eu já disse, tenta atingir os mais fracos. Segundo, só morre dentro do cerco quem desistiu de lutar do lado de fora. Eu disse, irmãos, se não há nenhuma outra alternativa, que a alternativa seja a gente morre lutando. Terceiro, só entrega o próprio filho quem escolheu o caminho mais fácil. Infelizmente foi isso que aconteceu, mas infelizmente é isso que acontece nos nossos dias também. Quantas vezes a gente acha que trazer os nossos filhos para a igreja é o máximo da obrigação que nós temos? Deixar os nossos filhos na porta da igreja. E tem pais que nem entram na igreja. Não, eu deixei, eles estão protegidos. Como é que eu posso querer uma coisa para o meu filho e não querer para mim? Mais ainda, entregar os nossos filhos na escola, no ensino médio, na universidade, no mercado de trabalho, entregar eles para o mundo. E esse não é o problema, irmãos, a gente vai ter que entregar. Um dia eles vão sair de casa, um dia eles vão conquistar o mundo aí fora. Mas o ponto é entregar eles, sem antes entregar uma cosmovisão para eles. Olha aí, ó. A batalha começou. É assim mesmo. Antes, depois tu recarrega para mim aqui. Não tem problema, não molhou nada. Bom, entregar eles sem dar uma cosmovisão para eles. Sem fazer como Eliseu fez para o seu moço. Claro que Eliseu fez uma simples, mas poderosa oração. Nós temos que fazer muito mais. Até porque, irmãos, lembra? A gente está num estado de guerra. Se você se lembrasse disso constantemente, a gente pararia de brincar um pouco. A gente levaria as coisas mais a sério. A gente sairia desse estado de polarização política e a gente realmente dobraria os nossos joelhos e começaria a orar. Tem gente que tem os dedos mais rápidos do que o joelho mais fortalecido. Armas espirituais e não carnais. Bom, o autor reformado de famílias, Voddie Baucham Jr., obrigado, meu irmão, disse: enviar jovens ao mundo sem uma cosmovisão bíblica é como enviar um atleta para o campo sem uma estratégia. Então atente para isso. Estamos em guerra. Muitas vezes os nossos filhos vão entrar em batalhas, mas eles não vão saber o que fazer. Eles vão ser aquele servo, coitado, desesperado. O que a gente faz agora? Eles nem saberão que estão numa batalha espiritual. Mas você sabe. E você precisa prepará-los. O costume, perdi o costume, né, gente? 1 ano isso não aconteceu, viu? O cara entra de férias, volta e faz isso aí. Bom, terceiro grande erro para a gente avançar. Lutar sem considerar a sua responsabilidade. Versos 30 ao 33. Vamos ler esse texto? Esse trecho que é pequeno, dá para a gente ler. Quando o rei ouviu as palavras da mulher, e aí não tinha outra reação, rasgou as próprias vestes. Como estava sobre os muros, o povo viu que ele estava usando pano de saco por baixo, junto ao corpo.
E ele disse: Deus me castigue com todo rigor, se a cabeça de Eliseu, filho de Safate, continuar hoje sobre os seus ombros. Ora, Eliseu estava sentado em sua casa, reunido com as autoridades de Israel. O rei havia mandado um mensageiro à frente, mas antes que ele chegasse, Eliseu disse às autoridades: aquele assassino mandou alguém para cortar a minha cabeça. Quando o mensageiro chegar, fechem a porta, mantenham-na trancada. Vocês estão ouvindo os passos do seu senhor que vem atrás dele? Enquanto ainda lhes falava, o mensageiro chegou. Na mesma hora o rei disse, escute isso: esta desgraça vem do Senhor. Por que devo ainda ter esperança no Senhor? Como eu disse, irmãos, a primeira reação do rei é até aceitável. Ele ouviu aquela história trágica, aquela história terrível que a gente acabou de ler aqui, e rasgou as vestes. Ok, uma atitude aceitável. Mas, irmãos, rasgar as vestes e não rasgar o coração é desespero sem temor do Senhor. É correr igual barata tonta, é isso que esse rei vai fazer. E não é só aqui, mais de uma oportunidade. Quando chegar a hora do rei desempenhar o seu papel nessa batalha, ele vai errar. E é isso que acontece, irmão. Veja o que ele diz. É tão importante que a frase que ele diz, ele nem pensou essa frase sozinho. Se você voltar para 1 Reis 19:2, sabe quem é que diz uma frase parecida com essa? Jezabel, a mãe dele. Disse para Elias: olha, que os deuses me castiguem se eu não tomar a cabeça de Elias. Ele diz uma frase muito parecida com a dela. Em outras palavras, irmãos, na sua revolta, no seu desespero, Jorão está imputando a culpa do cerco e da fome em Eliseu. Só que aí, irmãos, o texto continua. E aí o texto, como a gente viu, mostra o que Eliseu está fazendo nesse momento. E eu queria chamar a sua atenção para isso, porque isso aqui passa desapercebido. A gente está mais concentrado no rei tentando matar Eliseu e na resposta de Eliseu. Mas no meio, mostra onde Eliseu está e o que ele está fazendo. Isso aqui é muito significativo. O texto diz que Eliseu está em casa, reunido com as autoridades de Israel. Eu vou traduzir isso para você entender melhor. Ele está fazendo o que o rei deveria estar fazendo. Você entende isso? E eu quero acreditar, irmãos, que porque Eliseu é um homem espiritual e está com os olhos espirituais abertos, ele não está reunido com as autoridades, com os líderes de Israel, só para contar celeiros e falar sobre as dificuldades. Não. Eu acredito que ele já incentivou o jejum, a oração e a busca e a volta para o Senhor. Sim, talvez eles estejam pensando em estratégias de dirimir a fome, ok. Mas, em outras palavras, ele está fazendo aquilo que o rei deveria estar fazendo e não está. Pelo contrário, o rei está revoltado com Eliseu. Só que logo no final do nosso texto é revelado para a gente. Por que o rei está tão revoltado com Eliseu? Não é por causa de Eliseu, é por causa do Senhor. O último verso diz, o rei disse: esta desgraça vem do Senhor. Por que devo ainda ter esperanças no Senhor? E aí, irmãos, a terceira, de novo, né? O terceiro erro que a gente comete numa batalha espiritual é lutar sem considerar a nossa responsabilidade. É interessante que a primeira frase de Jorão faz até sentido. Ele diz: essa desgraça vem do Senhor. De certa forma é, irmãos. De certa forma, foi o Senhor que permitiu o cerco, foi o Senhor que permitiu a duração dos meses, foi o Senhor que permitiu a fome. Foi o Senhor que permitiu eles chegarem até esse estado aqui, insustentável, miserável. Foi Deus que permitiu. Só que aqui a gente está considerando só um lado da história. Deus é soberano, irmãos. Mas a soberania de Deus não modifica, não anula a tua e a minha responsabilidade. De quem é a culpa do exército da Síria estar dentro do nosso quintal? De quem? Primeiro, o próprio Jorão. A família dele, a família de Acabe. Eles importaram a idolatria de fora para dentro de Israel. Foram eles que abandonaram não só Yahvé, mas colocaram uma nova divindade em Israel. Jorão fez um pouquinho melhor. Ele não adorava Baal, mas ele também não adorava Deus como deveria adorar. E ele fez o que era mal aos olhos do Senhor. Pior, irmãos, em toda essa situação, o camarada consegue rasgar as vestes, mas em nenhum momento tem Jorão gritando para o povo: olha, vamos buscar o Senhor. Não tem, irmãos.
ele não convoca um jejum, ele não convoca oração, ele não se arrepende dos seus pecados. Então, em primeiro lugar, a culpa do cerco e da invasão da Síria é deles. E não só Jorão, eu incluo aqui todo o povo idólatra, que também ainda não tinha se voltado para o Senhor. Bom, lutar sem considerar essas duas coisas, irmãos, é infelizmente lutar para perder a batalha. É lutar sem considerar que Deus é soberano sobre todas as coisas. Mas também é muito provável que estejamos na situação que estamos, ou enfrentaremos muitas outras situações que a culpa, irmãos, é em primeiro lugar nossa. Grave isso, a culpa é nossa. E aí quantas vezes a gente vira para o Senhor, passando por esses momentos, e diz coisas assim, mas o Senhor não fez. Ou até não tão direto, mas indiretamente. Mas ele podia fazer. Ele não curou quem eu pedi para ele curar. Ele não livrou quem eu pedi para ele livrar. Pelo contrário, ele levou. Ele não fez o que eu pedi. Eu só queria isso. Quantas vezes eu pedi isso para o Senhor e o Senhor não fez? E aí a gente começa a imputar, como o Jorão fez, a culpa no Senhor. E imputar a culpa no Senhor, irmão, só tem uma alternativa, só uma consequência. Jorão fala, por que devo ter ainda esperança no Senhor? Aí a gente cai no quarto grande erro desse texto. Lutar sem confiar no Senhor. Quando você confunde soberania com responsabilidade, você perde a esperança no Senhor. Bom, aí a gente vira para o capítulo 7. Aqui, irmãos, a gente não tem tempo de ler todo o texto, mas eu vou fazer um rápido panorama e você vai entender bem o que vai acontecer. Vou ler só o verso 1, que a gente já leu. Diz assim, Eliseu respondeu então, veja, olha o contexto. Ele está lá na casa, o rei chegou e está ameaçando ele de morte. Olha só, e acabou de dar o brado de desesperança. Eu não tenho esperança no Senhor. Olha o que Eliseu diz. Eliseu respondeu, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor, amanhã, por volta desta hora, na porta de Samaria, tanto uma medida de farinha quanto 2 medidas de cevada serão vendidas por 1 peça de prata. Eu quero enfatizar isso aqui, irmãos, porque olha só, o milagre é muito extraordinário. São meses de cerco, total escassez, como a descrição já disse, 1 cabeça de jumento, esterco de pomba sendo vendido, mulheres sacrificando seu filho, o contexto é esse. O que Eliseu está dizendo é que num prazo de 24 horas, não vai ter só comida aqui, vai ter a abundância de comida. Então o contexto vai virar 360 graus, totalmente, num prazo de 24 horas. Amanhã, nesse momento, vocês vão ter comida para dar e vender. É isso que ele está dizendo. O milagre é extraordinário. Bom, aí aparece o oficial do rei, verso 2. O oficial em cujo braço o rei estava se apoiando, talvez por isso o rei tenha errado tanto, né? Olha o que ele vai dizer. Disse ao homem de Deus, ainda que o Senhor abrisse as comportas do céu, será que isso poderia acontecer? Mas Eliseu advertiu, você o verá com os próprios olhos, mas não comerá coisa alguma. Deixa eu ilustrar isso aqui melhor para você. Quando o servo, o oficial diz isso, ainda que o Senhor abrisse as comportas do céu, os teólogos vão dizer que ele está vendo aqui pelo menos 2 imagens de Israel. Abrir comportas do céu faz referência primeiro ao dilúvio. Como se ele estivesse dizendo assim, se Deus mandasse um dilúvio de alimentos, não daria para virar essa situação assim tão rápido. Mas também tem outra imagem aqui. Lembra? Teve alimento que choveu, irmão. Teve alimento que caiu do céu. Você lembra disso? No deserto o povo foi alimentado por quase 40 anos com o maná que caía do céu. Então, é como se ele estivesse dizendo assim, olha, ainda que chovesse maná, se é que poderia acontecer isso. Eu nem acredito que esse camarada aqui tinha essa fé toda. Mas ele está dizendo isso. Ainda que ele abrisse as comportas do céu, eu não sei como isso poderia acontecer. Veja que aqui, a dúvida não é, será que Deus quer fazer isso? Mas se Deus pode fazer isso. Aqui a gente está falando, irmãos, de total desesperança e desconfiança no Senhor.
Imagine você ir para a batalha com o coração assim. É assim que esses homens estão. A palavra foi lançada. O que acontece depois? Bom, aí aparece 4 personagens improváveis no texto. Os 4 leprosos. Ah, irmãos, como esses camaradas, eles falam com a gente. Olha só. 4 leprosos. A história diz o seguinte. Eles estão na porta da cidade, provavelmente afastados por causa da lepra, e estão ali. Dali eles têm como ver o acampamento, e eles obviamente estão vendo a cidade. De um lado eles olham, olha, a cidade está morrendo de fome. Do outro lado, lá fora está o acampamento. Os caras não vão deixar a gente passar. Mas vem cá, a gente podia tentar, né? E se a gente tentasse? E se a gente fosse lá no acampamento, eles não matassem a gente, ficassem com pena da gente, deixassem a gente passar, ou nos desse alguma esmola, alguma coisa. Eles começam a planejar, a pensar a ideia. E aí eles saem da cidade. Eles esperam anoitecer e vão até lá. Quando eles chegam lá, para surpresa deles, o acampamento está vazio. O acampamento está abandonado. E melhor, cheio de comida em cima da mesa. Comida está espalhada tudo quanto é canto. Eles começam a comer tudo. Mas antes da gente avançar, deixa eu ler um verso aqui, que é o verso 6 do capítulo 7. 6 e 7. Só para você não entender que isso aqui foi uma coincidência. E para você entender que Deus disse a sua palavra por meio do profeta, e agora ele está cumprindo a sua palavra. Olha só. Pois o Senhor tinha feito os arameus ouvirem o ruído de um grande exército com cavalos e carros de guerra, de modo que dissessem uns aos outros: ouçam, o rei de Israel contratou os reis hititas e dos egípcios para nos atacar. Então, para salvar suas vidas, fugiram ao anoitecer, abandonando tendas, cavalos, jumentos, deixando o acampamento como estava. O que eu estou querendo dizer aqui? Que o milagre que Deus operou foi maior do que o oficial do rei duvidou. Ele duvidou que haveria alimento para todo mundo, só que Deus não deu só alimento. Porque Deus podia ter feito isso, irmão. Deus podia ter feito um segundo maná ali. Imagina, um clarão abrindo no meio da cidade e caindo pão do céu, caindo maná. Deus poderia ter feito isso. Mas se Deus faz chover pão dentro da cidade, você concorda que o inimigo ainda está do lado de fora? Então Deus resolveu metade do problema. Não, Deus resolveu todo o problema. O inimigo fugiu de medo. E lembra, nem uma lança foi atirada, nem um sangue foi derramado, a não ser daquele pobre garoto. O exército bateu em retirada. Agora tem comida para todo mundo. Bom, mas lembra do erro? O erro é lutar sem confiar no Senhor. Sabe o que acontece quando os leprosos, depois que eles comem, se esbaldam? Tem uma frase, irmãos, que vale a pena a gente ler também. Eles mesmos vão dizer no verso de número 9, olha só. Então disseram uns aos outros: não estamos agindo certo. Este é um dia de boas notícias e não podemos ficar calados. Se esperarmos até o amanhecer, seremos castigados. Vamos imediatamente contar tudo no palácio do rei. Imagina você, eles encontraram abundância, comida, só que o pessoal ainda está morrendo de fome dentro da cidade. Então, nesse espaço de tempo, irmãos, a morte prevalece na cidade, mas a vida está reinando no acampamento. Só que você concorda comigo que se os leprosos não saírem do acampamento, a morte vai continuar reinando na cidade. É exatamente isso que eles pensam. A gente não pode ficar aqui se alegrando e comendo se hoje é um dia de boas notícias. Vamos contar para todo mundo, tem comida suficiente para todos. Eles saem, irmãos, correm para a cidade. E aí eles começam a contar. O texto diz rapidamente que eles contam para os sentinelas. Os sentinelas acreditam, levam eles até o palácio. Quando chega lá? Quem é que está esperando? O rei Jorão. O texto ainda fala que ele acabou de acordar. Deveria estar buscando o alimento do sono. Acordou desanimado, né? Cabisbaixo, chateado. E aí chega aquela comitiva. E aí os caras estão falando para ele: olha, o povo foi embora. Os inimigos sumiram. Tem comida para todo mundo. Uma notícia maravilhosa. Sabe o que ele faz? Pega um balde de água fria e joga em todo mundo. E diz assim: não, vocês entenderam errado. Isso aí é uma armadilha do inimigo. Eles deixaram vazio. Quando a gente for lá fora, eles vão atacar a gente. Não, esquece essa história. Veja, irmãos, que tipo de reação é essa? Desconfiança. E você não lembra. Ou melhor, deixe te lembrar isso. Jorão não está só duvidando da palavra dos 4 leprosos. Jorão está duvidando da palavra de Eliseu. E como consequência da palavra do Senhor. Amanhã, nesse mesmo horário,
haverá alimento. Os caras estão entrando no palácio dizendo, encontramos o alimento. Ele ainda assim não consegue acreditar. Incredulidade, irmãos. Coração endurecido. Bom, antes da gente falar do rei, deixa eu só abrir um parênteses e falar desses 4 leprosos rapidinho, porque se eu não falar eu vou ficar triste. Veja só, irmãos. Nós somos identificados com os 4 leprosos. Você está nesse texto. Só que você não é Eliseu, você é um dos 4 leprosos. A semelhança aqui, irmão, é muito grande com o Novo Testamento. Com a igreja evangelizando e saindo pelas ruas. Você já ouviu a frase? Evangelizar é como um mendigo dizendo a outro mendigo onde encontrar o pão. Você já ouviu essa frase, né? Aqui a gente pode mudar um pouco a frase e aplicar. Evangelizar é como um moribundo dizendo a outro moribundo onde encontrar o pão. A diferença dos leprosos para as pessoas que estavam morrendo na cidade é simplesmente essa. Ambos estão morrendo, mas eles encontraram o banquete da graça. Irmãos, nós somos os 4 leprosos. Três razões para isso. Primeiro, nós encontramos a comida pela graça. Você entende isso? Naquele momento que eles estão discutindo na porta da cidade, parece coincidência. Parece que eles são guiados pelo acaso, mas não é. É a graça do Senhor que está operando sobre eles. Eles saíram da cidade achando que iam morrer. Quando chegaram lá, encontraram uma mesa farta para se alimentar. E aí, o ponto é esse. Depois que eles se esbaldam na comida, eles não conseguem ficar parados. Eles estão agora regozijantes. E aí a frase que eu mesmo li, né? Este é um dia de boas notícias. Não podemos ficar calados. Essa é a segunda identificação com os 4 leprosos. Sentimos a urgência de anunciar as boas novas. E aí, irmãos, eu tenho que dizer isso. Só sente essa urgência, e essa urgência, irmãos, é traduzida em alegria, em esperança, em felicidade. É como o amanhecer, é como o romper da manhã. Você encontrou a vida. Estava morto, mas agora eu revivi. Eu era cego, mas agora eu vejo. Essa é a disposição do coração de quem encontrou Jesus. E ele está dizendo, ei, é dia de boa notícia, é dia de boa notícia. Eu não posso ficar calado. É essa a disposição do coração daqueles homens. Mas tem uma nota aqui triste. A terceira identificação é que eles contaram para algumas pessoas, alguns acreditaram. Mas infelizmente lá no palácio teve gente que não acreditou. Aqui é a nossa terceira identificação. A gente sai todo empolgado, feliz, né? E a gente vai contar as boas notícias. Tem gente que vai acreditar, mas tem gente que vai continuar com o coração endurecido. Isso foi uma verdade lá e continua sendo uma verdade até hoje. Bom, irmãos, o nosso texto, ele encerra dos versos 16 ao 20, agora sim, caminhando para o final, enfatizando o cumprimento da palavra do Senhor. Depois que esses leprosos dão a notícia, um conselheiro diz ao rei assim, olha, manda alguém ir lá ver, verificar, só para ver se tem algum cabimento essa história. O rei manda, alguém vai verificar e toma nota. Realmente, é verdade. Os inimigos foram embora. Já estão muito longe daqui, já chegaram em casa. O povo sai pelas portas da cidade. Então o povo encontra o alimento. Bom, é assim que a história termina? Não, não é assim que a história termina. A história termina dizendo pelo menos 4 vezes. Depois você leia verso 16, verso 17, verso 18 e verso 20 do capítulo 7. Dizendo assim, conforme o Senhor tinha dito. E não só a abundância de alimento é encontrada. Lembra daquele oficial do rei? Lembra dele? Que disse, ainda que abrisse o céu, ainda que chover, não tem como isso acontecer? Lembra? Eliseu disse para ele, olha, você vai ver, mas você não vai comer coisa alguma. Lembra disso? O coitado estava lá, ó, em pé. O rei tinha colocado ele na porta da cidade. Quando o povo viu a comida, o povo saiu apavorado. Diz o texto, que ele foi atropelado. Ele morreu esmagado na porta da cidade. Bom, é assim que termina o 4º e último erro numa batalha espiritual. De lutarmos essa batalha sem confiarmos no Senhor. Bom, eu quero encerrar rapidamente olhando para esse texto
e vendo como que a graça e o juízo de Deus estão estampados nesse texto. Rapidinho, para a gente encerrar aqui. Senão a gente vai ficar faltando isso. Olha só, primeiro, a graça de Deus nesse texto. Deixa-me dizer a seguinte frase para você. Apesar de tudo que nós lemos, apesar de tudo que o nosso texto mostrou, tragédias, morte, coisas horríveis, um rei desesperado, um oficial incrédulo, e tudo que foi lido aqui, o que a gente viu no final? Um grande milagre vindo da parte do Senhor. Então eu posso concluir dizendo que quando a gente lê esse texto, irmãos, a gente está vendo a graça de Deus, pura e simples aqui. E eu traduzo essa graça com uma frase: Deus está dentro do cerco. Quando o Jorão diz o que diz e quando o oficial diz o que diz, a revolta deles não era contra Eliseu, era contra o Senhor. E a revolta é porque o Senhor nos abandonou, porque estamos sozinhos. Pior, essa desgraça vem do Senhor. Isso aqui é incredulidade. Mais ainda, irmão, é uma incredulidade no amor do Senhor. Ele não pode nos perdoar mais. Pelo contrário, ele está querendo matar a gente. Isso aqui é juízo. Não, irmãos, em primeiro lugar é graça. O que Jorão e os outros não sabiam é que bastava eles buscarem o Senhor e o Senhor daria livramento a eles. Mas o Senhor, por boca de Eliseu, disse o que disse: olha, amanhã, nesse mesmo horário, vai ter abundância de alimento. Sabe o que é isso, irmãos? Isso é graça. Deus não estava fora do cerco como Jorão pensou. Deus estava dentro do cerco, como eles nunca poderiam ter imaginado. Em outras palavras, Deus não estava longe, Deus estava perto. E aqui eu quero que você pense rapidinho. Lembra que eu falei? É possível que muitas batalhas que a gente entre, essas batalhas sejam por culpa nossa. A gente esteja vivendo ainda consequências de pecados passados que nós mesmos cometemos. Lembra das batalhas espirituais que Davi enfrentou? O próprio Deus tinha dito para ele, por boca de Natã: a espada não se apartará da sua família. E ele sofreu e sofreu muita coisa por consequência dos seus próprios pecados. Mas veja, irmãos, a nota feliz que temos nesse sermão e nessa história é justamente essa. Ainda que estejamos cercados pelo inimigo, dentro da cidade, às vezes sofrendo uma escassez de alimento como aqui, por culpa dos nossos próprios pecados, Deus ainda assim não te abandonou. Ele ainda está dentro do cerco. E como diz Isaías 55, versos 6 a 11, busquem o Senhor enquanto se pode achá-lo, clamem a Ele enquanto está perto. Agora veja a esperança: que o ímpio abandone seu caminho, o homem mau os seus pensamentos, volte-se ele para o Senhor, que terá misericórdia dele. Volte-se para o nosso Deus, pois Ele lhe perdoará de bom grado. É isso que diz a palavra do Senhor. Mas por último, a gente não vê só graça aqui, a gente vê juízo também. A graça de Deus, irmãos, nunca vai anular o seu juízo. Teve juízo. E você viu, o texto terminou mostrando isso. Aquele pobre oficial é esmagado pelo povo na porta da cidade. Ele vê a bênção, mas ele não pode consumar a bênção. Ele vê o alimento, mas ele não pode comer o alimento. Eu quero dizer rapidinho para você que haverá juízo de Deus, juntamente com esse oficial, para todos aqueles que não acreditaram na palavra dos 4 leprosos, que não acreditaram na palavra do profeta, que não creram no Senhor. Para o incrédulo, no fim dos tempos, no grande tribunal de Deus, também haverá morte e destruição, irmão. Mas lembre-se disso, para todos aqueles que não buscarem o Senhor enquanto Ele está perto. Amém? Que Deus coloque essa palavra em seu coração. Que você se lembre, estamos em guerra. Alguns de nós estão em batalhas acirradas, aproximadas, difíceis, e vão precisar lutar. Mas outros de nós ainda vamos enfrentar batalhas. Quando esse dia chegar, lembre-se do que você aprendeu aqui. Mantenha os seus olhos espirituais abertos
para você dizer como o salmista que disse no Salmo de número 27. Ainda que um exército me cercasse, o meu coração não temeria. Amém? Vamos orar. Pai nosso que estás nos céus, bendito e exaltado, Senhor, é o teu grande nome. Obrigado, Senhor, pela tua palavra, que vem a nós nessa manhã, Senhor, com poder, com tom de alerta também, Senhor. Pregamos um texto em que a maioria dos personagens cometem erros e pagam por esses erros. Alguns são destruídos no final, mas que nós, Senhor, sejamos livrados disso. Que a tua palavra esteja em nosso coração, Senhor, para esses dias de dificuldade. Tanto a palavra que diz que o Senhor nos protegerá na adversidade, mas tanto a palavra também que diz que se nós nos voltarmos para o Senhor nos perdoará de bom grado. Que essas duas palavras estejam em nossos corações, Senhor, para nos lembrar que estamos em guerra, mas não estamos sozinhos na batalha. Que nunca percamos a confiança em nosso capitão, que é o Senhor Jesus, que nos garante a vitória final e que está conosco até a consumação dos séculos. Então, Senhor, que possamos lutar não com armas carnais, mas com armas espirituais. Dai-nos um espírito quebrantado, dai-nos disposição para jejuar, para orar, para buscar a tua face e todos os dias nos arrependermos, Senhor, dos nossos caminhos maus, para que o Senhor volte-se para nós e nos livre como fez com aquela cidade. Fica conosco, Senhor, nessa manhã e nesse dia maravilhoso de domingo, para o louvor da sua glória. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus.